Já ouviu falar de ternos pitagóricos? Vamos ver a aplicação deles no Teorema de Pitágoras. Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego e o nosso assunto de hoje é Teorema de Pitágoras, onde veremos resoluções de questões usando os ternos pitagóricos. Vamos começar? O que diz o Teorema de Pitágoras? Em um triângulo retângulo, só se aplica Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Primeiro, se você ainda não sabe identificar o que é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Aqui no caso desse triângulo, é a medida A, ok? Até porque, o que diz a propriedade do triângulo? Que o maior lado está oposto ao maior ângulo. Esse ângulo é de 90 graus. Então, a hipotenusa no triângulo retângulo, ela é o lado que está oposto a 90 graus. E os demais lados, os outros dois, são chamados de cateto. No caso aqui, são B e C. Então, o que o Teorema de Pitágoras enuncia? Que a hipotenusa ao quadrado, no caso nosso A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como seria a demonstração? A gente faria um quadrado aqui de medida A, ok? Que a medida vai ser o quê? Da área desse quadrado. A ao quadrado é igual à soma das áreas dos quadrados de lado B, certo? E C. Esse é o Teorema de Pitágoras. Foi assim que Pitágoras chegou a esse teorema. Mas até aí, tudo bem, de repente você já ouviu falar. Mas vamos ver a aplicação dos ternos pitagóricos. O que é um terno pitagórico? É uma sequência de três números naturais, C, B, A. Mudou a ordem agora, né? O A, que é o maior lado, que é a hipotenusa, é o terceiro. Tais que C ao quadrado mais B ao quadrado igual ao quadrado. Os mais recorrentes, os mais famosos são 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 e 8, 15, 17. Cada um deles é classificado como terno pitagórico primitivo, pois os três números que formam são números primos entre si. Então, se você pega um triângulo que os catetos medem 3 e 4, você já sabe que a hipotenusa é 5. Pegou um triângulo onde os catetos medem 5 e 12, a hipotenusa é 13. Pegou um triângulo que os catetos medem 7 e 24, o valor da hipotenusa desse triângulo é 25. Tá? Esses são os quatro mais recorrentes, os mais famosos dos ternos pitagóricos. Pegou um cateto 8, 15, a hipotenusa dele é 17. Ah, mas aí a semelhança de triângulo também está valendo. Vamos lá. Também são ternos pitagóricos, ó. Eu peguei aqui e botei o quê? 3 vezes K, 4 vezes K, 5 vezes K. Ou seja, ou eu ampliei esse triângulo 5, 4, 3, ou eu reduzi por semelhança, certo? Fiz a mesma coisa no outro terno, 5 vezes K, 12 vezes K, 13 vezes K. Mesma coisa no outro terno pitagórico, só que nesse caso aqui, esses ternos pitagóricos, que está multiplicado pela razão de semelhança, ele não é mais classificado como primitivos, né? Pois o MMC deles não será 1, né? Não são primos entre si, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o exemplo. Ó. 6, 8 e 10 é um terno pitagórico. Ele é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2, ou então fez uma semelhança com razão 2, tudo bem? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Tem outro exemplo aqui, ó. 25, 60 e 15. É esse terno pitagórico, 5, 12, 13, multiplicado por 5. 5 vezes 5, 25. 12 vezes 5, 60. 13 vezes 5, 65. Vamos ver uma aplicação? Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Prefeitura, né, de São Pedro do Paraná, foi a prova de concurso. O que ele pede? Determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Então, ele me dá a hipotenusa 15, um cateto 9 e quer saber a medida do outro cateto. Olha que interessante. Vamos lembrar daquele terno pitagórico que a gente acabou de ver. 3, 4, 5. Esse triângulo que está aqui, ele é um múltiplo do triângulo 3, 4, 5, ou seja, ele é semelhante. Em que razão? 3 vezes 3, 9. O cateto 3, ó, foi para 9.
e a hipotenusa 5 para 15. Então, o que está acontecendo? Está multiplicando por 3. Então o meu x ele vai ser quem? 12. Marco o 12 e pronto, e acabou. Eu não sei o triângulo pitagórico, eu não sei fazer dessa maneira. Então, vamos ver aplicando o teorema de Pitágoras. Vai que você esqueceu na prova, né? Então, como é que você vai fazer aí? Quem é a hipotenusa? 15 vai entrar no lugar do nosso a ao quadrado aqui, né? O nosso a vai ser 15, e o b e c vai ser 9 e x. Então, o que a gente vai ter? 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, 9 ao quadrado, 81. Vou jogar o 81 para o outro lado, vou subtrair, chego a quanto? 144, x ao quadrado igual a 144, lembrando que quando está o termo ao quadrado, a letra, a gente tira a raiz quadrada. E a raiz de 144 é 12. Pode fazer de qualquer maneira, viu? Você chega ao 12. Só que se você conhecer o pitagórico e souber aplicar, ver qual a razão de semelhança que foi aplicada aqui no triângulo pitagórico, você acaba a questão muito mais rápido, certo? Então, vamos a 2 exercícios. Mas, antes disso, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito. Vamos seguindo? Então, vamos aí, o nosso primeiro exercício. Outra questão de concurso, o que diz? Ernesto quer cercar seu terreno e, para isso, desenhou a planta do imóvel. Cateto 60, né? O outro cateto 80 e a hipotenusa x, certo? Lembrando, o triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Sabendo que as medidas são em metros, determine a quantidade de arame em metros que deverá ser utilizada para cercar o terreno, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então, primeiro eu tenho que achar o perímetro desse triângulo, que eu quero cercá-lo, certo? Não pode esquecer que no final, quando a gente achar o perímetro, tem que multiplicar por 4, porque o fio o arame terá 4 fios, né? Terá 4 linhas de arame cada lado. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o x? É pitagórico aqui, né? O que a gente tem aqui, ó? Aqui lado 3, lado 4, certo? Então, aqui é 5. E multiplicou por quanto? Por 20, né? 3 vezes 20, 60. 4 vezes 20, 80. Então, o x que a gente quer é o quê? 5 vezes 20 é 100. Então, quem é o perímetro desse triângulo? A gente vai somar o quê? 60, 80, soma dos lados, perímetro, né? O que a gente quer cercar. E 100. Que a gente achou aplicando o terno pitagórico. Somando isso tudo, a gente chega em quê? 0, 8 mais 6, 14, 240. Só que cuidado, né? De repente tem 240 lá para marcar, você vai. Não pode esquecer que o arame terá 4 fios. Então é 240 vezes 4 a nossa resposta. A gente vai passar o arame no triângulo 4 vezes. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 9. Isso dá 960, marca a letra D, e já garantiu essa questão aí, né? Então, vamos à próxima. Outra questão de concurso, né, da prova da Polícia de São Paulo, o que ela diz? A figura a seguir mostra a quadra quadrangular ABCD de um quartel, com 30 metros de comprimento e 21 de largura. Então, aqui eu tenho 30 metros, isso do lado do retângulo, 21 metros. Dividida em quadrados iguais. 2 soldados, Pedro e Paulo, caminham de A até C, por caminhos diferentes. Pedro percorre os lados AB, BC, e Paulo percorre os seguintes segmentos, né? AP, PQ, QC. Então, vamos lá. Quanto que Pedro, quem é o primeiro? A gente tem Pedro. Vamos lá, vamos pensar no Pedro, para comparar ele com Paulo, né? Que é isso que pede a resposta. Pedro andou quanto? 30 mais 21. 30 metros mais 21 metros. Então, Pedro andou 51 metros. Ok. Vamos ver Paulo. Ele faz esse caminho aí, né? AP, PQ, QC. Então, vamos lá. AP. Quem é o comprimento de AP?
Aqui, ó, a gente tem 3 unidades medidas, tá vendo? E aqui a gente tem 4 unidades medidas. Então, a gente já sabe que de A até P, triângulo pitagórico, 5. Esse comprimento aqui, ele anda 3 unidades. E o último comprimento, ó, de novo, hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Onde esse comprimento aqui é o quê? 4, certo? E esse é 3. Logo, Q até C é 5. Então, vou ver o caminho dele. 5 mais 3 mais 5. Esse é quem? Paulo, né? Paulo que percorreu os segmentos AP, PQ, QC. Então, Paulo, cuidado aí para não errar, tá? Paulo andou o quê? 5 mais 3 mais 5. Ele andou 13. Mais 13 o quê? 13 quadradinhos, né? Esse caminho aqui. Mas quanto que vale o caminho? Vamos ver. Quanto que vale cada lado desse quadrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrados é 30 metros, né? Se eu chamar esse pedacinho aqui de Q, né? O lado do quadrado de Q. Então, o Q é 3, né? Então, ele andou 13 Q. Então, ele andou 13 vezes 3. Ele andou 39 metros. Então, Paulo andou menos, né? Paulo andou 39 metros e Pedro percorreu 51 metros. Então, o que a gente tem que marcar? Que Pedro percorreu 12 metros a mais que Paulo. Aguardo você no próximo vídeo. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.